vocês um pouquinho da minha história, né? Não vou começar desde quando eu era criança, não. Então, eu acho que o testemunho da gente de vida sempre começa desde quando a gente nasceu mesmo, né? Porque Deus sempre escolhe as pessoas e é desde quando a gente é pequeno que a gente é trabalhado. Eu acredito muito nisso. E então, desde quando eu era pequena, meu pai, ele sempre ajudou eu e minha irmã assim, nessa questão de ler Bíblia. Ele sempre dava pra gente, pegava a Bíblia, explicava a gente as historinhas, deu pra gente uma Bíblia. E a gente sempre gostava muito, então pelo menos as historinhas assim, a gente sempre escutava, meu pai contava, minha mãe também. E a gente foi crescendo desse jeito, assim, aprendendo, achando muito interessante, né? Nossa, como assim? Um cara ser engolido por uma baleia, né? E a gente tem a Bíblia até hoje, passa até para as nossas primas e fomos crescendo assim, né? Aqui em casa, eu e a Joane, nós temos a nossa família muito estruturada, graças a Deus, assim. Meu pai, minha mãe, e a família que eu falo é no geral, assim, tios e tias também, nós somos muito unidos. E sempre, mesmo que não assim, vinham falando na palavra, sempre deram conselhos muito bons pra gente. E a gente sempre procurou escutar e agradar a eles também, sempre nos corrigiam também quando a gente estava fazendo coisa errada. E fomos assim, né, até hoje. Aí, aí com esse conceito, né, que a gente sempre teve da Bíblia, a gente sempre teve esse conhecimento, a minha mãe também, a gente frequentava a católica, né, a gente ia, não assim frequentemente, mas a gente fez o curso de Crisma. Eucaristia, né? Primeiro Eucaristia, também fiz. Eucaristia. Depois a Crisma. A gente foi, aí depois a gente sempre ia, né, e tal, aprendia mais a palavra, minha mãe sempre ia, a gente não queria acordar, e minha mãe, não, vocês têm que escutar a palavra de Deus, e vai. Eu era minha avó. Então, eu sempre ia assim. E, só que aí depois de um tempo, a gente convivendo assim, com todas as pessoas assim, de várias religiões, começou a surgir alguns questionamentos, né? A gente ia, mas, nossa, mas por que disso? Por que daquilo? Eu ficava querendo saber, assim, mas continuava indo e tal. Porque mesmo que eu pelo menos no meu coração, eu tinha o seguinte, eu tava indo lá pra adorar a Deus. Então eu gostava muito, assim, tinha os meus questionamentos, mas continuava indo porque ali eu me sentia bem, eu estava adorando ao Senhor, estava aprendendo a palavra, não tinha uma comunhão assim, né, só ia lá na igreja e voltava para casa, né, mas pelo menos eu, assim, escutava da palavra. Aí aconteceu que eu comecei a namorar com o Rodrigo, né, que é irmão da Bruna. E na época ele estava desviado e tal, mas ele teve muita experiência com Deus, né? Não sei se aqui todo mundo conhece ele teve muita experiência com Deus e começou a me falar sobre as experiências que ele tinha com Deus. Isso mesmo antes da gente começar a namorar. E eu empolguei, né? E comecei, não, eu quero saber o que acontece, por que como você é assim comigo, né? A gente fica assim, porque você conhece Deus assim, eu não. E comecei a perguntar, e aí a gente começou a namorar, e ele sempre me contava, nossa, mas Deus fez um milagre na vida de um mendigo e tal. No primeiro dia que ele aceitou Jesus, eu, poxa, como assim? Eu não aceitei Jesus ainda, eu não conheço Jesus. E ficava com esse pensamento na minha cabeça, foi essas questões assim, né? Foi crescendo, aí ele um belo dia, aí eu fui decidir, vou ler a Bíblia, né? Eu lia já, mas aí eu falei, não, vou ler mesmo, vou começar a aprender. E fui procurar aprender a Bíblia e querer saber mais, né? Comecei a orar, comecei a ter um relacionamento com Deus, a saber o que, assim, mais de Deus por mim mesma, né? Lendo a palavra, eu conhecendo o meu Deus. E não só escutando do que os outros falavam, eu também queria isso pra mim. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver o que Deus faz na vida das pessoas, a gente quer isso pra gente, né? E foi o que eu fui procurando. E aí nisso, lá como aí ele começou a querer voltar também pra igreja. Aí a gente ia lá no Eldorado, né, que é onde ele sempre ia. E eu comecei nas reuniões, eu escutava
tipo, às vezes a gente lê um texto assim, né? Se a gente lê, só por ler você não entende, você entende o básico, aquilo ali, né? Você não entende mais do que aquilo. E lá as reuniões nas quartas-feiras eram justamente para você fazer estudo. Às vezes era uma linha assim, durava 2 horas. E eu ficava assim, gente, como assim essas pessoas... mais profundo. E como essas pessoas entendem isso tudo, né? Porque, tipo, é um relacionamento muito bom com Deus, que eles... E eu via assim, eu percebia que eles tinham uma fé muito sólida assim, em Deus. E eu ficava assim, nossa, eu quero isso, mas não tinha aquela coragem de subir, né? E foi, aí beleza, aí foi o nosso namoro foi passando e tal, e com o tempo como a gente namorava e tal, ele me contava essas coisas, ele também queria voltar, mas o nosso namoro não era santo. Então, ele foi, aí eu conheci a Bruna, né, a irmã dele, né, e já tinha conhecido ela há mais tempo, só que aí ela foi me chamou pra deixar Shalom e tal, e comecei a ir, fui lá uma vez. Aí eu lembro que eu odiei, eu não gostei. Porque assim, também fui com um pensamento muito assim, nossa, eu vim da católica e eu vim aqui e tal, não é legal, beleza? Aí eu acho que parece que vem muita seta assim, eu comecei, nossa, as pessoas estão me olhando demais, como assim? Normal. Eu também passei. Né? Eu? Aí, beleza. Aí voltava pra casa tranquilo, só que mesmo assim, pelo fato. Aí o Rodrigo sempre insistindo, né, me contando das coisas, e eu perguntava. Aí ele, não, liguei pro Simão e tal, e ele me contou que eles foram lá e, tipo, estão lá em Pequi e de repente aconteceu assim, uma coisa muito incrível. Aí ele começou a me contar as coisas e eu ficava, nossa, as provações, né, que Deus traz pra gente. E eu comecei, aí de repente eu pensei, poxa, se todo mundo tem esse Deus aí, por que eu não posso ter também? Aí veio esse questionamento e começou a me incomodar, e foi o que eu quis. E eu quis buscar e comecei a orar, aí insisti na oração mesmo, porque é o que eu estava aprendendo, que é a oração que leva a gente a estar mais próximo de Deus. E de repente, assim, eu comecei a ter muitos sonhos, e Deus me mostrando muitas coisas através de sonho, e de repente eu sonhava assim, e no outro dia acontecia coisa simples, assim, acontecia igualzinho eu sonhava, assim, e foi... Sim, desenvolvendo isso. Aí eu escrevia todos os sonhos que eu tinha, Deus me mostrava várias coisas. Ou não vai por aí, tipo, tal dia, né? Aí Deus vai me mostrava alguma coisa, aí eu não fazia aquilo ali que dava meio pra mim fazer, né? E me acontecia um livramento. E eu fui acreditando, não, Deus se preocupa comigo, Deus tá comigo, Deus tá querendo conversar comigo e eu tenho que ouvir, porque é o que eu quero, né? Se ele me ama tanto, por que eu não vou demonstrar esse amor por ele também? E aí, como o pessoal lá também, eles sempre me ajudavam muito lá no Eldorado, aí eu escrevi os meus sonhos, como eu não tinha discernimento de alguns, né? Não entendia muita coisa. Aí eu escrevia meus sonhos pra eles e eles me davam um discernimento, assim. E aí eu, tipo, me mandavam na palavra mesmo, mandavam versículos que falavam sobre aquilo que eu estava sonhando. Tipo, eu sonhava muito com cabelo grande, Uma vez também eu acordei muito assustada, que eu sonhei que uma certa pessoa estava vomitando sapo. Aí eu acordei desesperada, meu Deus, como assim? O que é isso? Aí já liguei desesperada e era um sonho tipo de libertação, né? Que a pessoa tava, tipo, tirando espíritos ruins da vida dela e Deus estava mostrando isso pra mim como falar pra pessoa. Aí você vai ficando, né? Nossa, muito empolgada, eu quero mais de Deus, quero muito mais. E aí eu fui na Shalom de novo. Aí já fui com um pensamento mais aberto. Antes de ir eu já orei e falei, Deus, me ajuda, porque eu quero ter um relacionamento melhor com o Senhor e eu quero conhecer pessoas que possam me ajudar. Porque também já estava ficando meio difícil para ir lá no Eldorado, porque a gente só chegava 00:30, 1h da manhã, isso se a gente não perdesse o ônibus, né? Meu pai ficava preocupado pra caramba. Aí comecei a vir aqui no Shalom. Só que mesmo assim, né? Preocupado. Aí mesmo assim ainda tinha aquela coisa assim, né? Aquela vergonha de você estar indo na igreja evangélica, né? As pessoas questionando.
Mas continuei. E nisso eu lembro que aí o meu namoro já não estava tão bem, porque pelo fato de o Senhor estar me dando muita... Estava abrindo os meus olhos, né, me fazendo enxergar tudo que estava errado, aí pra mim já não estava dando tanto certo do jeito que estava. Aí eu foi ficando assim, aí eu comecei a querer ir muito na igreja, aí eu ia, o Rodrigo ia comigo, né, e tal. Aí um dia ele, eu não quero ir, então você fica aqui em casa que eu vou. Eu ia, né? Aí ele ia também, aí eu saí do portão, ele ia atrás, aí depois ele até agradecia e tal. Aí um dia eu lembro que foi até bacana que eu virei pra ele e falei, vamos fazer um propósito? Que ele tinha me falado de um propósito que tal pessoa tinha feito e tinha dado certo. Aí eu nem sabia o que era o propósito direito, então vamos fazer um propósito? Aí ele falou, vamos fazer. Aí fizemos o propósito de ficar, como se fosse o namorar corte, né? Ficar sem beijar na boca uma semana. E foi a semana mais, tipo, no começo, assim, nos primeiros dias, foi muito difícil. Mas eu vi que Deus estava agindo muito mais na minha vida e na vida dele também. E Deus começou, assim, a trabalhar, nossa, eu, tipo, não tem nem palavras para explicar o que Deus fez naquela semana. Ajudou bastante. E depois, quando o final da semana acabou, a gente não queria nem mais, tipo, beijar na boca, nem... Estava muito assim, muita fome de Deus mesmo. Estava vendo que o que a gente estava fazendo era certo. Só que aí, acabou que o Rodrigo, às vezes, ele, tipo, como eu falo? Ele tinha muita recaída e tal, e eu fui vendo ali, Deus foi me mostrando, não pelo fato dele ter as recaídas, mas Deus foi me mostrando que ele não era a pessoa pra mim. Aí, a gente foi... E tava assim, naquelas semanas e tal, assim, a gente terminou e eu continuei no Shalom. Aí eu lembro que eu chegava aqui em casa, nossa, Joaine, aconteceu isso e tal, e a minha irmã também foi empolgando, aí aí a gente falava, começava a conversar da palavra, e eu li um texto, aí Deus me dava um discernimento, aí eu, nossa, Joaine, aconteceu isso, ela... De repente ela, eu vou, e foi lá na igreja, e eu fiquei muito feliz também, ela foi a primeira vez, aí você já continua indo mesmo, né? Aí ela já foi várias vezes, aí pra mim foi, aí eu fui, aí minha mãe foi, e foi a corrente, muita gente foi indo, graças a Deus. Foi fone. Foi E eu acho que quando a gente tem mais de uma pessoa assim, pelo menos igual a minha irmã, da minha família, né? Você fica mais forte, você tem mais força pra você lutar. Se você às vezes tá com vontade de desistir, a pessoa te ajuda ou vice-versa. E por isso pra mim foi muito bom ela ter ido pra lá. Tanto que no dia que eu aceitei Jesus, né? Fui lá na frente, eu nem sabia que ela ia também. Aí foi ela e o Ricardo. Eu também. Foi todo mundo. Minha mãe foi a primeira vez que ela foi na igreja. Já aceitou Jesus de uma vez. E assim, foi isso a minha transformação. E o que Deus mudou na minha vida foi principalmente o meu relacionamento com meu pai, com minha mãe e com minha irmã. Porque antes eu tinha só uma irmã e agora eu tenho uma irmã e amiga. Antes eu tinha só um pai e uma mãe. Antes eu tinha só um pai e uma mãe, assim, que eu tirava eles muito da minha vida em alguns aspectos. E agora eu tenho amigos dentro de casa, eu consigo chegar e contar tudo pra eles, porque Deus me mostrou que o relacionamento dentro de casa é importante, é onde começa tudo. E é isso que meus tios e minha mãe e meu pai sempre mostrou pra mim e pra minha irmã, e que eu não tinha entendido direito até o momento que eu conheci Deus. E eu valorizo muito minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios também, porque são como os meus pais e mães também. E deixa eu ver mais o que. O que mais mudou? Eu até coloquei pra vocês. Vamos lá. Pode pegar, pode olhar. Vamos olhar. Ah, tá. Deus também me deu muitos livramentos, assim, provações que eu passei. Porque há um tempo atrás, eu entrei na faculdade. E a minha mãe falou, vamos fazer um cartão pra você? Eu falei, vamos fazer um cartão pra mim, então. Fomos lá e fizemos o cartão universitário e tal, só que acabou que eu emprestei ele pra uma pessoa e essa pessoa detonou com o meu nome, assim. E eu não trabalhava, né? Até hoje eu não tenho trabalho fixo mesmo. E fiquei com aquela conta lá. E meu nome foi pro
E aquela coisa, tipo, R$1.000 pra me pagar e eu não, tipo, só se caísse do céu, porque eu não trabalhava, né? E foi aquilo. Não trabalhava mesmo nessa época. Hoje eu ainda ganho alguma coisinha, né? Mas não trabalhava. E não me importava também porque eu não tinha dinheiro pra pagar e pra minha pessoa que tinha que pagar. Aí fiquei com aquilo. De repente, quando eu comecei a ir na igreja, eu acho que eu tinha até convertido já tinha aceitado Jesus, Deus começou a me incomodar nessa situação. Ó, seu nome tá lá. E minha mãe não sabia. Na época minha mãe não sabia. Seu nome tá lá. Só que a responsabilidade poderia até ser da pessoa, mas era o meu nome que estava lá. Então era eu que tinha que assumir essa dívida. Aí eu fui, um dia eu ganhei R$20 de uma aula que eu dei de matemática, né? Passei em frente lá no Tirol lá e vi um porquinho assim, falei, eu vou comprar esse porquinho. Porquinho até do Cruzeiro bonitinho, comprei o porquinho. Vamos subir zero. Falei, vou comprar então. Cheguei aqui toda feliz, mostrei pra minha mãe, pro meu pai, mãe, meu porquinho e tal. Aí todo mundo feliz assim, né? E pedi a Deus, falei, Deus, se é da sua vontade, eu vou conseguir pagar essa dívida. É R$1.000, eu sei que eu não tenho nem um centavo, mas eu vou conseguir. E Deus abençoou bastante que aí passou um mês, eu trabalhava no CCIA, na época eu ganhava só R$70. Aí, não, nem tava ganhando tanto assim no CCI, eu ganhava R$70. Pulo, parte do tanto. Não, aí eu ganhava assim, eu dava aula pra menina. Eu dava aula pra menina, ela me pagava R$50. Eu lembro que aí, de repente, assim, apareceu aluno também, começou a aparecer um monte de trabalho pra me fazer, e eu tirava o meu dízimo, lógico, né? E o resto eu já colocava tudo dentro do porquinho. E o meu pai também chegava com moedinha, toma aqui, Ana Jéssica, eu já colocava tudo lá, né? Sempre ia. E minha mãe também ajudava bastante, meus tios chegavam aqui, vinham um pouquinho e ia colocando. Quando deu... e minha mãe não sabia pra que não, né? Aí passou, acho que uns 2 meses, só 2 meses, chegou a carta do Serasa aqui em casa, minha mãe abriu. Aí eu, não, né? Minha mãe, eu no telefone, a minha mãe só me entregou assim. Aí eu, tipo, fiquei muda. Pra cá, eu olhei pra minha mãe, olhei pra cá, eu falei, aí eu vou desligar aqui, aí desliguei. Aí minha mãe... Nunca tinha visto a coisa daquela hora. Sou eu, é outra. Aí eu falei, aí ela foi pro quarto dela, eu fui atrás, né? Mãe. Aí é mãe, aí agora é mãe. Mãe. Me ajuda, mãe. Eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, falei com ela que eu tava juntando dinheiro que era justamente pra pagar, porque tal pessoa tinha me dado calante e tal. Eu expliquei, ela falou assim, não, o nome é seu, você que tem que resolver se você vai pagar ou não. Mas aí foi o conselho que ela me deu, o nome é seu, a pessoa não vai preocupar, porque é seu nome. Então você que tem que assumir a dívida mesmo. Eu falei, não, agora que Deus me deu mais força ainda. E como já tinha chegado a casa, eu falei, agora que eu vou pagar mesmo. Não importa quanto que tem dentro do cofre lá, eu vou pagar. Aí tava lá os parcelamentos, né? Aí eu peguei o cofrinho, levei pro quarto da minha irmã, peguei o martelo, né, e tal, vou quebrar o porquinho. Oramos, aí a gente orou e falou, Deus abençoe o que tem aqui dentro, porque é com isso que eu vou pagar a minha dívida. Aí eu lembro que eu tinha a opção de parcelar de 3 vezes, de 4 ou de 5 vezes, sendo que 3 vezes era sem juros. Aí, o dinheiro que tinha dentro do cofre, olha, em 2 meses só, eu ganhando só isso, tava dando R$600. Glória a Deus. Aí eu olhei e falei, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou pagar. E aí, tipo, deu pra me pagar o cartão, eu lembro que aí sobrou, eu guardei para outro mês, aí continuei dando as minhas aulas e tal, e Deus foi abençoando mais os outros meses até eu pagar tudo. Isso em janeiro. Eu lembro que aí, férias, né, ninguém quer saber de trabalho nem nada, eu, nossa, agora a última parcela. Aí a menina que eu tinha dado aula pra filha dela gostou tanto de mim que ela me deu mais uma bonificação, tipo, do mesmo tanto, como se eu tivesse dado aula pra menina. 13º. Aí, vendo assim que Deus
Oi? 13º. E Deus foi fazendo isso na minha vida, foi me transformando, assim. Eu sei que às vezes a gente passa por provações e cai, mas eu não quero desistir, eu não quero voltar atrás, porque eu sei que o que eu subi até hoje não vale a pena descer. Eu quero só olhar pra cima e me achegar mais ao Senhor mesmo. Amém, Jesus. É isso que é bom e é isso que vale a pena, né? Amém. Amém. Glória a Deus.